Desculpa. Então, olha, aqui eu sei que é uma fase de repouso porque a atividade caiu muito. Essa eu sei que é uma fase de atividade, né, a vigília, porque a atividade, o nível de atividade aumentou. Então aqui eu tenho uma parte que é o repouso, vigília, e assim sucessivamente. Veja que aqui eu não consigo identificar que horas começou a atividade e que horas terminou. Nem nesse dia, que horas que começou a atividade, que horas que terminou. Então eu não consigo ver muitas informações interessantes. Para ver essas informações foi criado o conceito da figura do actograma. Olha novamente esse registro, onde cada barra vertical é um minuto de atividade, e aqui a gente tem 7.200 registros, ou seja, 7.200 minutos que correspondem a 5 dias. Para eu construir o actograma, eu faço o seguinte: primeiro eu pego o primeiro dia, né, que são esses 1.440 minutos aqui, e imprimo ele aqui em cima. Então esse é o primeiro dia, que começa à meia-noite e termina às 11h59. Depois eu venho cá e pego o segundo dia e imprimo ele aqui. Ploto ele aqui, certo? Sempre começando de zero, de meia-noite a 11h59. Faço isso para o terceiro dia, para o quarto dia e para o quinto e último dia. Então aqui eu tenho o que é chamado actograma, certo? Aqui cada barrinha dessa é um minuto, aqui eu tenho 1.440 minutos, que corresponde a um dia, certo? Então aqui eu tenho começando a meia-noite até 11h59, meia-noite até 11h59, e assim sucessivamente. Aqui embaixo eu tenho o que é chamado dia médio, que é a média de todos esses 5 dias. Então o primeiro minuto aqui é a média do primeiro minuto desse e desse dia. A média do primeiro minuto é a média do primeiro minuto dos 5 dias. E assim sucessivamente. Aqui o perfil médio eu vou falar para ele, vou falar com vocês mais sobre ele na próxima aula. Então veja, aqui é o actograma. No actograma eu sei que essa parte aqui, começando à meia-noite, veja que tem menos atividade do que nessa daqui. Então provavelmente eu sei que aqui ele está em repouso e aí aqui começa a atividade. Há uma queda na atividade aqui, na movimentação, e eu acredito que seja um cochilo durante a fase de atividade. E aí a atividade dele termina mais ou menos aqui, já que reduz a movimentação. Então eu sei que aqui ele está em repouso, aqui ele está em repouso, né, pelo nível de atividade. Nesse dia seguinte, à meia-noite, menos atividade e ele começa a movimentação aqui. Ele movimenta mais nesse ponto. Nesse dia, a movimentação maior acontece nesse ponto. E olha o que acontece nesse dia. Ele tem muita movimentação durante a madrugada, já que aqui é meia-noite, certo? Ele tem muita movimentação. Então, é um dia que ele ficou acordado até mais tarde. Ele pode ter ficado estudando ou ter ido para algum evento à noite. Isso acontece nesse dia também. Muita movimentação aqui meia-noite, né? Ele repousa, já que é uma queda na movimentação, e ele vai acordar aqui, certo? Então esse é o actograma, que agora eu consigo identificar quando começa a atividade e quando ela termina, coisa que eu não consigo fazer olhando para o dado bruto, né? Esse dado seguido. Aqui a gente vai ter uma ideia melhor de como funciona esse actograma, só que agora em vez de ter o nível de atividade, né, eu tenho em cores. Então em preto significa que ele tem atividade e em branco é o repouso. Então aqui eu sei que a atividade começa entre 6 e meio-dia, ou seja, 9 da manhã, e ela termina às 24 horas, ou seja, meia-noite, certo? Esse actograma ele funciona da seguinte maneira, ele é um duplo plot. Então aqui eu tenho um dia e o dia seguinte. Repito aquele dia anterior e o dia seguinte. Então aqui é o dia 1, repito o dia 1 e coloco o dia 2. O dia 2 e dia 3. Dia 3 e dia 4. Dia 4 e dia 5. Certo? De forma que o que eu vejo ele aqui, eu sempre vejo repetido aqui. Certo? É um duplo plot que é uma forma que facilita a visualização. Porque aqui eu posso fazer alguma marcação nesse ponto sem dificultar a minha visualização nesse ponto aqui, porque ele vai ser repetido aqui. Então o que está aqui é repetido aqui, o que está aqui é repetido nesse ponto,
certo? Para isso que serve o duplo plot. Olha esse outro caso como é diferente. Aqui a atividade agora acontece às 6 da noite e ela vai terminar às 10 da manhã, mais ou menos, certo? Aqui começava às 9, agora aqui começa às 18 horas. Então, com o actograma eu consigo ver a hora que que as coisas estão acontecendo. Que hora que ele está acordando, que hora que ele está dormindo, certo? Esse é um outro caso também, só que aqui ele começa a atividade muito cedo, aproximadamente às 4 da manhã. E ele termina a atividade aproximadamente às 18h30, certo? Então são 3 casos diferentes que com o actograma eu consigo ver bem melhor e definir bem melhor do que naquele registro bruto, certo? Aqui também eu consigo ver a regularidade do ritmo. Olha como o início da atividade acontece em horário bem próximo, porque é regular. O fim da atividade também acontece em momentos próximos, porque tem uma grande regularidade. Já nesse segundo actograma, eu não consigo ver bem essa regularidade, certo? Cada dia começa, a atividade termina, na verdade, em momentos diferentes. Veja, é muito irregular. Aqui nesse finalzinho, tem até uma espécie de livre curso, certo? Então, se a gente for comparar o perfil médio dos dois, aqui eu consigo identificar bem o que é atividade e o que é repouso. Aqui não fica tão definido, ok? Mas sobre o perfil médio eu vou falar na aula seguinte. Com o actograma a gente consegue ver também um livre curso. Olha aqui esse sujeito. Todo dia ele está indo acordar e dormir mais tarde. Aqui ele acordou ao meio-dia, nesses 3 dias. Depois ele acordou um pouco mais tarde, entre 12 e 18, mais ou menos 15 horas. Aqui às 18, aqui às 18. Então ele vai acordando cada vez mais tarde. E eu consigo ver isso no actograma, certo? Essa é uma outra forma de visualizar o actograma. Aqui eu tenho o seguinte: o dado começa ao meio-dia, aqui eu tenho meia-noite, nessa figura meia-noite, e aqui volta meio-dia. O que eu consigo ver com esse sujeito? Aqui é meia-noite, aqui é 1 da manhã, aqui é 2. Então esse sujeito vai dormir às 2 da manhã nesse dia, às 2 da manhã nesse dia, 2h30, 3 horas, 3h30, aqui ele volta às 2 da manhã. Então ele tem o que a gente chama de atraso de fase. O sono dele é mais atrasado, né, do que comparado ao normal, ok? Então esse sujeito ele tem um atraso de fase. Como ele tem que acordar cedo em alguns dias, com esse atraso de fase, ele dorme pouco nesse dia. Então ele deve ter uma sonolência, tanto que aqui, no dia seguinte, ele acaba cochilando no meio da tarde. Então o atraso de fase é quando a pessoa vai iniciar o sono atrasado. Aqui a gente tem o contrário, é o avanço de fase. Essa linha verde corresponde a 8 da noite, certo? Então aqui é meia-noite, 11, 10, 9, 8. 8 da noite. Olha quando ele começa a atividade aqui. Aliás, quando ele começa o repouso. Um pouquinho antes das 8, aqui um pouquinho depois, aqui quase 9 horas, aqui 9h30, aqui antes das 8 da noite, ok? E que horas que ele termina a atividade? Aqui é às 6 da manhã, 5, aqui ele terminou às 4 da manhã. Aqui às 3 da manhã, 3h30, um pouquinho antes das 3 da manhã. Então ele tem o que a gente chama de avanço de fase, porque o sono dele começa muito mais cedo, né, do que o normal e termina mais cedo também. Isso faz com que ele não durma bem, né, e acaba cochilando durante o dia. Veja, aqui é um cochilo e aqui é um cochilo, ok? Nesse caso nós temos um avanço de fase. Olha um outro exemplo de atraso de fase. Aqui ele começa a atividade, aliás, começa o repouso, começa o sono, um pouquinho antes das 6. Vou colocar 5h45. Aqui às 4 da manhã. Aqui ele vai dormir às 4h45 também. E aí ele tem um atraso de fase no final também. Ele vai acordar às 11 da manhã. Aqui ele acorda às 13 horas da tarde, certo? Então aqui nós temos um
atraso de fase. Aqui também a gente tem um atraso de fase. Nesses dias ele começando a dormir às 3 da manhã, aqui às 4, aqui às 3, certo? E também atrasando no fim do sono, ou seja, ele atrasa o início da atividade. Ele começa a atividade às 13h45 aproximadamente, ao meio-dia. Aqui ele começa a atividade 2 horas da tarde, então ele tem um atraso no início e no fim da atividade. Com o actograma a gente consegue medir a amplitude da atividade diurna, da atividade noturna e ver a relação entre as duas. Um exemplo interessante é esse trabalho com um paciente com transtorno bipolar. Esse e esse é o registro do mesmo paciente, né? Então aqui ele está na fase da mania. Veja que o nível de atividade durante o repouso é bem alto, né? É menor do que durante a vigília, mas ainda continua sendo alto, comparado com o controle. Esse que é um sujeito controle. Olhe quando a atividade dele acaba no repouso, como a atividade dele tem pouca movimentação durante a noite, comparado com esse sujeito aqui que está em mania. Aqui em B, nessa figura aqui em B, eu vejo a hora que ele está na eutimia. Então ele já recuperou da mania, não está mais nem na mania nem na depressão. E olha como é que é o sono dele, com menos movimentação do que na mania, mas com mais movimentação do que o controle. Então, mesmo na eutimia, o sono dele não é tão bom quanto do indivíduo controle. E veja como é irregular o final da atividade. Então, aqui ele vai dormir num horário, aqui num horário totalmente diferente, aqui bem diferente, aqui muda novamente, certo? Olha o controle, ele tem um horário bem próximo de dormir. Então, o actograma nos dá essas informações. Com o actograma eu consigo ver a regularidade do ritmo, posso ver a regularidade no início e no fim da atividade, e essa regularidade está muito relacionada às pistas ambientais e sociais, como exposição à luz, alimentação e horários sociais. Essas pistas ambientais é que ajustam o oscilador circadiano, que são aqueles núcleos supraquiasmáticos que já falei nas aulas anteriores. Olha aqui dois casos de regularidade. Esse tem uma regularidade igual a 24 horas. Então eu tenho atividade, repouso e atividade, repouso e atividade. Aqui eu também tenho repouso, atividade, repouso e atividade. Só que é uma regularidade diferente de 24 horas, porque a cada dia ele está indo acordar e dormir mais tarde. Então ele está em livre curso, certo? É uma regularidade não 24 horas. Ele tem ritmo, mas é diferente de 24 horas. Aqui também eu tenho um livre curso comparado com uma pessoa bem sincronizada ao claro escuro, porque ele tem um ritmo de 24 horas. E esse é diferente de 24 horas. Olha como esse ritmo é bem regular. O início do sono acontece em momentos bem próximos. O início da atividade também bem próximo, né? Com exceção desse dia, mas é bem regular. Aqui nós já temos um ritmo irregular. Veja que o repouso dele acontece nessa fase aqui, próximo da meia-noite. No outro dia começa às 2 da manhã. Nesse outro dia, olha, ele fica acordado durante a noite. Nesse dia também ele está acordado durante a noite. Aqui ele dorme muito pouco, dorme durante o dia, ok? Aqui ele dorme durante o dia, durante o dia e durante o dia. Lembrando que aqui é meio-dia. Meio-dia, 1, 2, a hora que ele está dormindo. Meio-dia, 1, 2, 2h30, a hora que ele está dormindo. Aqui, olha a hora que ele vai dormir. Aqui ele vai dormir nesse horário. Então esse é o ritmo irregular, não tem um padrão bem definido, certo? Esse já é um actograma de uma pessoa que trabalha em turno. Veja que aqui ela está dormindo durante a noite. Aqui durante a noite, lembrando que aqui é meia-noite, então aqui começa às 11 da noite, e ele fica acordado. Aqui ele fica acordado durante a noite, madrugada, acordado durante a noite e madrugada, acordado durante a noite e madrugada, e aí ele vem dormir aqui. Provavelmente esse é o momento que ele trabalha, e aqui é o momento do repouso dele. Veja que no momento de repouso ele dorme muito mais do que o normal, certo? É uma tentativa dele recuperar aquele sono
de má qualidade nos dias em que ele trabalhava durante a noite, certo? Então esse é um actograma de um trabalhador que tem turnos, que trabalha à noite em alguns dias e em outros dias ele descansa e aí ele consegue ter o sono durante a noite. E quando ele não tem, quando ele está acordado durante a noite, ele vai dormir durante o dia. Comparado com esse que é bem irregular, certo? O actograma também nos possibilita diferenciar ritmo circadiano de duas pessoas que às vezes têm o mesmo transtorno, diagnóstico de algum transtorno. Olha esses dois casos aqui. Os dois foram diagnosticados com borderline, ok? Mas esse tem uma regularidade maior do que esse. Olha como esse é irregular. Aqui começa a atividade, depois começa aqui, depois começa aqui, certo? É bem irregular comparado com esse daqui. Então, o actograma ele nos possibilita a identificar o nível de regularidade do sujeito e diferenciar até dois grupos. Dois grupos de sujeito, às vezes tendo o mesmo diagnóstico, mas com ritmos circadianos diferentes. Olha esse sujeito aqui, ó. Ele é bem irregular, ele tem uma regularidade boa no início da atividade, no fim tem um pouco de irregularidade, mas veja que aqui ele está sempre em repouso. Então aqui é a hora que ele dá um cochilo. E eu consigo ver isso nesse perfil médio. Ok? Perfil médio eu vou falar um pouco mais a seguir. Olha esse caso aqui. Em vermelho é quando ele tem atividade. Em azul é quando ele está em repouso. Então aqui é o repouso, aqui começa a atividade. Veja que no meio da atividade ele tem um repouso que acontece sempre no mesmo horário, que também é um cochilo que acontece no meio da tarde. E esse cochilo pode estar atrapalhando esse sono. Veja que é um sono cheio de movimentação. Aqui ele teria que ser todo azul, mas aqui ele tem pontos vermelhos, que ele está acordado, né? Tem vários pontos vermelhinhos aqui que tem uma movimentação. Então o actograma ele nos dá essa ideia de regularidade e de fase. Né? Eu consigo ver quando começa a atividade e quando termina. E se esse começo é regular ou não. Olha como tem uma regularidade. E olha como é irregular esse caso aqui. Tanto no início da atividade quanto no fim. Ok? Olha já esse daqui. Vamos comparar as duas figuras. Alta regularidade, baixa regularidade. Então, a regularidade, a gente consegue medir o quanto a pessoa está sincronizada ao claro escuro, de 24 horas. Se a pessoa é regular, ela vai ter um actograma bem vertical, certo? A gente também pode quantificar a regularidade com o periodograma, que vai ser o tema de uma outra aula. A gente consegue diagnosticar o livre curso usando o actograma, certo? Sabendo que ele está avançando ou atrasando todo dia o início e o fim de atividade. Então eu sei se ele é um livre curso com um período maior ou menor do que 24 horas. O actograma também serve para seguir o tratamento. Ele é muito bom para a gente ver o segmento do tratamento. Olha esse artigo que foi publicado, onde eu tenho uma adolescente de depressão que começa a sertralina aqui nesse ponto. Então, olha, que todo dia ele vai dormir e acordar mais tarde. Então, aqui ele está em livre curso. Que eu consigo visualmente perceber que ele está em livre curso. Aqui eu tenho a potência de 24 horas. Quanto maior esse valor, significa que ele está mais sincronizado ao claro escuro. Mais regular ele se a gente olhar sob o ponto de vista das 24 horas. Certo? Então, aqui ele está baixo e ele tende a aumentar ao longo do tratamento. Aqui é o índice de depressão, porque ele está bem depressivo e vai reduzindo com o tratamento. Ok? Então aqui eu consigo ver um aumento na sincronização, com exceção desse ponto que está fora da curva, né? Mas a gente vê que tem um aumento da sincronização e uma redução da depressão. Se a gente for ver aqui o actograma, aqui ele está em livre curso, aqui ele fica sincronizado, ele fica regular.
Aqui ele fica regular, só que é o seguinte, aqui começa à meia-noite. Então ele tem atividade durante a noite e vai dormir durante o dia. Então aqui a gente diz que ele está invertido o ritmo dele. Aqui continua invertido e aqui o ritmo volta ao normal, com atividade durante o dia e repouso durante a noite. Veja que ele vai ficar bem regular nesse ponto. Olha como começa a atividade dele no horário bem próximo. Ok? O fim da atividade não é tão bom. Então aqui ele está com nível de depressão menor, são os menores níveis de depressão nesse momento, e o de regularidade está um pouco maior do que nesses outros pontos. Vamos comparar com esse ponto, com esse ponto. Então a gente pode usar o actograma para visualizar um acompanhamento de algum tratamento. Esse actograma ele mostra bem claro isso. Olha quando ele começa um tratamento com risperidona, né? Aqui no 100º, 20º dia ele muda para haloperidol e tem uma bagunça no ritmo. Veja que ele perde a ritmicidade. Aqui é repouso, aqui é atividade, aqui é repouso. Aqui eu já não consigo ver essa diferenciação. Então há uma mudança no tratamento e ele volta a apresentar uma regularidade no ritmo. Então, com o actograma, eu consigo ver o efeito de uma mudança de um tratamento no ritmo de atividade e repouso, certo? Então, vamos comparar aqui novamente para a gente ver que a gente aprendeu bem. Um ritmo regular, alta regularidade e um ritmo irregular. Vamos comparar esses dois. Aqui ele parece estar em livre curso, aqui começando a atividade em momentos bem diferentes, certo?